Vamos só fazer uma oração, despedir e ir embora para casa. Você já pensou todos os dias, lá nos céus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, e chegar na frente do trono, chegar na frente do Cordeiro, chegar onde todas aquelas milhares de milhões de anjos, e todos cantando com fé, com fervor, cantando de coração, para louvar a Deus. Que coisa mais linda, que imagem, que sensação, que emoção mais linda. E eu quero estar lá. Hoje nós celebramos um novo marco na nossa história, um novo marco na nossa igreja. Mas o que tem a ver um nome, se perguntássemos assim? Se eu perguntasse para você, que nome Rogério, por exemplo, que gosta de falar, quer dizer, imagina, que calúnia eu acabei de falar. Rogério, se você pudesse se você pudesse escolher um nome para você hoje, que nome você escolheria? Curiosidade. Jesus? É? Interessante. Monique, que nome você escolheria para você? Qualquer um menos o seu. Sabe, minha mãe conta que quando ela era jovenzinha, para variar, não gostava do seu nome. O nome da minha mãe é Abigail. Mas quando perguntavam para ela, como é o seu nome? Ela falava Adriana. Muitas vezes nós queremos trocar de nome, não é verdade? Muitas vezes vem esse negócio assim, a criança principalmente, direto. Minha filha, quando vai as amigas para casa, elas trocam de nome e até de personalidade. Papai, chama a Lara de Stephanie, chama eu de Lara, aí você troca, quem que é a filha de quem. A gente tem uma conexão com o nosso nome. Já percebeu isso? E à medida que a gente vai crescendo e convivendo com as pessoas, o nome vai criando um vínculo com o nosso rosto e com a nossa personalidade. O nome demonstra quem você é. Sabe, não é por acaso, quando eu perguntei para o Rogério, ele falou assim, acho que eu queria se chamar Jesus, porque ele está numa fase da vida dele, num crescimento espiritual muito lindo. Ele se batizou há pouco tempo, está estudando a Bíblia, está inteiro nisso. É isso que refletiria o pensamento dele. Amém. Sabe, um nome, ele tem tudo a ver com quem eu sou. Agora, na nossa sociedade, muitas vezes a gente escolhe nome porque a Globo escolheu um nome novo lá. Muitas vezes escolhe o nome porque é um nome, soa bonito, soa legal. Mas na Bíblia não era assim. Nos tempos bíblicos, eles escolhiam um nome que estavam conectados, de alguma forma, com aquela pessoinha. Ou de uma forma até profética, o pai escolhia o nome para aquele filho, visando o futuro, ou alguma coisa que Deus tinha planejado para aquela criança. Como vocês podem ver, nossa igreja é cheia de crianças, não é verdade? Todas elas estão no processo também de aprendizado, aprender a ficar na nossa igreja. E eu prefiro que a nossa igreja seja um pouquinho mais barulhenta do que o normal, mas as nossas crianças estão aqui dentro da igreja. Elas não estão lá fora. Então eu peço a compreensão de todos também, que a gente vai... São as nossas crianças, não é o filho de um ou de outro pai, são as nossas crianças. Que a gente possa, todos, dar uma força. Sabe, no livro de Marcos, é um livro que eu gosto muito. Aliás, eu fiz um estudo especial no livro de Marcos no seminário, foi um privilégio que Deus me deu. E no livro de Marcos, é um livro curtinho dos evangelhos, é um dos mais curtos. Ele tem 16 capítulos. E o interessante é observar que no livro de Marcos, Jesus vai uma só vez para Jerusalém. No livro de Marcos, ele começa na sua caminhada espiritual, ele vai subindo, geograficamente mesmo, ele vai subindo no mapa,
até chegar lá em cima, para fora dos limites de Israel. Ele foi para uma cidade, uma área, que eram pagãos, eles não eram judeus. E depois ele começa a descer, até ser crucificado. O livro de Marcos, ele é realmente um pico que vai subindo, chega no ápice e desce. Mas o livro de Marcos apresenta algumas coisas interessantes para a gente. Primeiro, Marcos, como eu já falei algumas vezes aqui, Marcos, ele era um rapazinho jovem, um moço, e pelas características do livro, características literárias que a gente consegue observar do livro de Marcos, ele era um aluno de Pedro. Pedro pregava e Marcos estava ali sentado, quem sabe no primeiro banco da sinagoga, fazendo suas anotações. Então o livro de Marcos é baseado nos relatos das pregações de Pedro. É a impressão de Pedro sobre o Evangelho. E o interessante é observar que no livro de Marcos, nos primeiros capítulos, o único, presta atenção no que eu vou falar agora, o único a declarar e saber que Jesus era o Messias, era um homem endemoniado. O livro de Marcos começa apresentando Jesus como aquele que veio por nós, um bom profeta, mas para o leitor a gente consegue ver o painel de fundo, o pano de fundo, mas você, entrando no livro de Marcos, junto com os discípulos, você vê pela conversa deles que eles não sabem quem é Jesus. E no livro de Marcos, eles vão caminhando com Jesus, caminhando, até chegar na metade dessa obra literária, que é o capítulo 8. E no capítulo 8, Jesus e seus discípulos estão subindo geograficamente, saindo da Judéia, Samaria, indo para Galiléia, e eles passam então, no capítulo 8, eles cruzam as bordas de Israel. Eles entram agora numa região, numa área chamada Cesareia Filipai, a gente fala em inglês, Cesareia Filipe, Cesareia de Filipe em português. Essa área, essa região, era uma região pagã, fora dos limites de Jerusalém, do povo de Israel. Quando Jesus chega nessa área, está ele, os seus 12 discípulos e mais alguns seguidores. E eles estão subindo, é como se fosse um retiro espiritual. Sabe quando tem o carnaval no Brasil? Não sei quantos eram adventistas lá no Brasil, foram ter essa experiência. Então, na época de carnaval, as igrejas promovem um retiro espiritual. Para quê? Para tirar você da balbúrdia, da baderna. Entendeu? Então, lá na cidade está aquela baderna, as igrejas promovem retiro espiritual, que faz você ir para onde? Para o meio da cidade? Não. Lá na fazenda, no campo, faz você ir acampar lá longe, num lugar retirado, tranquilo. Exatamente isso que Jesus fez. Jesus pegou seus discípulos e ele foi para esse lugar. E quando ele chegou nesse lugar, a cidade era cheia de ídolos, a cidade não tinha nada a ver com Deus, não adorava o Deus de Israel. Então, Jesus não foi para dentro da cidade, ele foi para as bordas da cidade. E quando ele chegou assim num lugar descampado, fora da cidade, ele estava longe de Israel, longe dos seus perseguidores e longe do paganismo. Ele estava num retiro espiritual. Aqui eu posso descansar em paz, estou tranquilo, eu e os meus discípulos, não tenho que ficar pensando, me protegendo dos ataques dos fariseus, nada disso. Eu estou aqui tranquilo com os meus discípulos. Aí Jesus vira para eles e faz uma pergunta-chave, que é a pergunta que eu gostaria de fazer para você essa manhã. Quem meus amigos dizem que eu sou? Porque uma coisa é eu chegar e me apresentar, ok? Eu sou o Joel, gordinho, querendo emagrecer, tentando comer um pouco mais saudável, amém? Tentando comer mais saudável. Cadê a Vivi? Está aí?
Está ali, resistindo o bolo de chocolate da Vivi, lá. Resistindo o bolo de chocolate, que pelo jeito estava muito gostoso, que ela queria que eu comesse lá. Eu falei, não, até o fim. Não comi. Amém, por isso. Quando eu vou me apresentar para alguém, eu vou dar minhas características básicas para a pessoa entender quem eu sou. Mas quando eu pergunto para os meus amigos quem é aquela pessoa, quem é ele? Se você vai e pergunta para algum dos meus amigos, eles vão dar algumas outras características que talvez eu não daria. E a impressão que eles têm de mim é diferente da impressão que eu tenho de mim mesmo. Sempre. Então, essa era a pergunta de Jesus. Quem eu sou? Sabe, isso está lá em Marcos 8. Eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia em Marcos 8, verso 27. Marcos 8, 27. Exatamente nesse momento que Jesus está nesse retiro espiritual em Cesareia de Filipe, vira para os seus discípulos e fala assim: quem eles dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Quem sou eu para eles? Como é meu nome para os outros? Eu sou Jesus. Sabe, essa palavra Jesus vem uma tradução grega, uma transliteração grega do hebraico Yeshua. Esse é o nome original de Jesus, em hebraico. Yeshua. Ye vem de Yahvé, que é Jeová, é Deus. E Shua vem do verbo shuá, que é o verbo salvar. Ou seja, Deus salva. Deus é meu salvador, Deus é que salva. O nome dele era um evangelho, uma adoração a Deus. O que ele esperava? Ou no mínimo, se o meu nome, eu estou proclamando Deus para as pessoas, é Deus que salva, o meu nome diz tudo, o meu nome reflete a minha vida, o meu nome reflete a minha missão. E o que ele queria, o objetivo de Jesus é, eu quero que as pessoas vejam que na minha vida, Deus é que salva. É isso que ele queria. E ele vira então para os discípulos, os seus amigos próximos, e fala assim: escuta, vem cá, quem que o povo fala que eu sou? Quem eu sou? Os discípulos viraram e falaram: sabe, Jesus, vocês falam que, alguns dizem que você é um profeta, talvez João Batista, que voltou, ressuscitou, foi morto, ressuscitou, ou o profeta Elias, porque Elias estava conectado com o final dos tempos, então, quem sabe você é o profeta Elias que voltou? É um profeta, é um bom profeta, é um bom homem. O quê? Essa impressão que os outros têm. Agora eu estou sempre com vocês, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui junto, eu faço tudo e vocês veem o que eu faço. Quem eu sou para vocês? O que o seu amigo mais próximo diria que você é? Se você chegar hoje para um amigo seu e falar assim: me descreve quem eu sou. Ou se eu chegar e perguntar sobre você, qual será que seria a sua descrição? O que os seus amigos falariam de você? Quem é você? Hein, Eduardo? Quem é você, rapaz? Quem é você? Porque se eu chegar e perguntar para você, você vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para um amigo seu, eu vou ter outra conclusão. E pastor, nem chega perto. Olha, cuidado com o que você fala aquela pessoa, viu? Fica esperto, viu? Tem uma língua que não controla nada. Vai devagar, hein? Pastor, ela riu para você? Por trás vai ser só faca. Quem as pessoas dizem que você é? E nesse momento, pela primeira vez no livro de Marcos, o discípulo mais próximo de Jesus, o líder dos discípulos, Pedro, vira para Jesus, inspirado por Deus, ele fala: você é aquele enviado por Deus, ungido, escolhido por Deus para morrer por nós. Ele resumiu tudo isso numa palavra, ele falou: você é o Mashiach, ou na nossa língua, o Messias.
que em grego se fala Cristo. Você é o Messias, o escolhido, aquele enviado, aquele que Isaías falou que ia vir. Você é o Messias. Por que nós tivemos esse negócio de mudar o nome da igreja? Recebi alguns comentários. Pastor, faz 14 anos que tem um nome. Por que essa graça aí de mudar o nome agora? De onde você tirou isso? Faz sentido para vocês eu guardar uma camisa do meu filho de 2 anos, do Jonathan, e eu vou guardar essa camisa para que todos os dias da vida dele ele use a mesma camisa. Todos os dias. Daqui 14 anos ele vai estar usando a mesma camisa. Faz sentido isso? Não estou dizendo que nós somos melhores do que fomos antes. Simplesmente nós estamos mudando. Estamos caminhando. E toda mudança sempre busca mais mudança, sempre exige que a gente mude. O nosso nome anterior era Gaithersburg Brazilian Adventist Church. Só que Gaithersburg é uma coisa local. Tem uma missão local, só da cidade de Gaithersburg. E a nossa missão, e o nosso evangelismo, e a nossa visão para a nossa igreja é muito mais ampla do que essa cidade. Quando nós estávamos mudando de nome, nós fizemos uma enquete aqui na igreja, quantos moram em Gaithersburg? Foi de 3 a 5% que levantaram a mão. A grande maioria mora fora da cidade. O nosso evangelismo, a nossa missão de pregar o evangelho é muito mais ampla do que essa cidade. E esse nosso nome reflete a nossa missão de mostrar Jesus para toda a capital americana. Por isso ela chama-se National Brazilian SDA Church. Quando Moisés virou para Deus lá na sarça ardente, Moisés vira para Deus, que diga-se de passagem, era Deus Filho que estava lá, ou seja, Jesus. Quer a confirmação bíblica disso? Êxodo 3, verso 2. Abre, por favor, sua Bíblia, vai lá, me acompanha. Êxodo 3, verso 2. Veja você na sua Bíblia e, se possível, grife lá. Êxodo 3, verso 2. Você vai ler que quem falou com Moisés, está escrito aí, é o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo 3, verso 2, diz que era o anjo do Senhor que estava aí. Essa frase, o anjo do Senhor, é em hebraico, não tem nada a ver com ser criado. Isso é a palavra de Deus, é o mensageiro de Deus, é essa tradução que a gente tem como anjo, é o mensageiro de Deus. E no verso 4 fala assim, e Deus falou com Moisés da sarça ardente. Quem estava ali na sarça ardente era Deus Filho, Jesus, a palavra. E ele virou para Moisés e conversando com Moisés, Moisés fala assim, isso está no verso 14, Moisés vira e fala assim para ele, mas Senhor, o Senhor tem um nome? Qual é o seu nome? Quando as pessoas me perguntarem, quem que eu falo assim? Eu falei com quem? Falei com o Zé Goiaba aí da vida? Com quem que eu falei? Quem que me mandou aqui? Ah, mandou vir salvar o povo, tá, mas quem que mandou? Foi o Deus Marduk? Foi o Sol? Quem? Como que eu falo para eles? E Deus virou para ele e falou uma frase de 3 palavras. Errei, asher, errei. Esse é o verbo raiá, que é o verbo ser em hebraico, mas ele não está no presente.
Ele está no imperfeito, isso significa, é futuro. A frase que Deus falou do nome dele significa literalmente em hebraico, eu serei quem eu serei. O que Deus falou está no futuro. Sabe por quê? Porque o nome de Deus reflete a missão dele. Para conhecer a Deus, você tem que andar até o futuro. Deus está no futuro. Você tem que ter fé e esperança para chegar lá e conhecer Ele. Quando Moisés ouviu isso, Deus falou assim, e para provar isso para você, Moisés, você e o povo vão votar aqui nesse mesmo monte, vocês vão voltar aqui para me adorar nesse monte. Deus estava falando para ele, quando você voltar aqui, você vai entender que esse nome é aquele que sabe tudo, aquele que conhece a sua vida, é aquele que conhece o futuro, é aquele que já está no futuro. O nome de Deus indica a missão dele, que quer dizer, você anda comigo e nós vamos juntos até o futuro, e lá você vai me conhecer. Por isso, a cada dia, você anda com Deus. O nome reflete o seu caráter, quem você é, qual a sua missão. Quando Jesus falou assim, sim, eu sou o Messias. Lá em Marcos, ele estava dizendo assim, sim, eu vim para salvar vocês, o meu nome reflete a minha missão. Esse é o nosso propósito aqui na igreja. Só tem um problema. Se eu perguntar para você, quem é a National Brazilian SDA Church? O que você vai me responder? Quem é a National Brazilian SDA Church? O que você vai me responder? Ah, quem falou? Neia. Qual a sua resposta? Fala mais alto. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A igreja não são esses bancos, a igreja não é esse carpete, nem essa parede. A igreja é você e eu. Eu sou a National Brazilian Church. E o que isso está dizendo para mim? Que a minha missão é pregar Jesus para toda essa capital. Como assim? Por onde eu for, onde eu estiver trabalhando, quem for o meu amigo, quem Jesus colocar no meu caminho, essa é a minha missão, porque eu sou a National Brazilian. A National Brazilian não é o pastor, o gordinho, que está ficando mais em forma. Já perceberam que, né, eu estou... pessoal, peraí. Preciso fechar o terno hoje. Pela primeira vez estou conseguindo fechar de novo. Tá pensando que é fácil estar lá na academia 5 dias por semana, malhando igual um louco? Tem que, né? A National Brazilian é essa igreja gostosa, feliz, que tem muitas crianças, que a gente come junto, bagunça junto, faz festas juntos e prega Jesus juntos. Fala para as pessoas, porque eu sou a National Brazilian. Eu sou essa igreja. Então, quando as pessoas perguntarem para você, como é essa igreja? Simples, olha para mim, vê a minha vida. Eu sou essa igreja. É diferente você falar assim, vai lá. Vai lá, dá uma olhada lá, vê se você gosta, conhece, vai lá. Não. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver essa igreja. E entender que nós somos essa igreja. Querer participar, querer fazer parte dessa igreja, porque você está aqui. Porque elas se sentem parte dessa família, dessa comunidade. Isso é gostoso. Isso é a National Brazilian. Isso somos nós, os seguidores de Jesus, aqui nessa localidade. Se algum amigo perguntar para você, quem é você?
Quem é você? Qual o seu plano? Qual a sua missão de vida? Quem é você? Uma das coisas mais bonitas que eu já escutei como pastor, aqui nessa igreja, porque essa é a minha missão, é o meu objetivo. E eu pedi permissão para ela para falar isso, ela me deu permissão, eu não assinei, mas ela deu permissão. Foi um dia, conversando, a gente brinca muito, a família do Gustavo e da Monique ficaram próximas nós por causa das crianças, elas brincam juntas. E um dia, conversando com a Monique, ela falou assim, sabe, eu sou uma pessoa melhor hoje, eu tenho melhorado. Eu sou uma pessoa melhor. Gustavo está lá, cantando vitória, graça em Jesus. Deus é poderoso. Amém. Alguma coisa me diz que você vai apanhar em casa. Não, ia, mas agora a pessoa melhor não vai mais. Isso. Você é uma pessoa melhor? Você tem melhorado porque você faz parte dessa comunidade? Porque essa não é a sua realidade, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Ou com a gente, ou com você, ou com o nosso relacionamento. Porque esse é o nosso objetivo. O objetivo nosso é que as suas crianças sejam melhor, que as suas crianças sejam melhores líderes no futuro, que você seja um melhor pai, melhor mãe, que você melhore, que você se aprimore nos dons que Deus te deu. E que os seus amigos possam virar e falar para você, o que está acontecendo com você? Você está mudando. Você é uma pessoa melhor, é mais calma, você compreende mais, escuta mais. Não é gostoso ouvir isso? A nossa oração é para que esse novo nome não seja somente uma nova placa, mas seja o início de um novo caráter para mim e para você. Que isso possa definir a nossa missão. Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui chamado para essa igreja? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a sua missão, de viver Jesus para essa grande capital americana, cada dia mais aprimorando e sendo uma pessoa melhor, junto com Ele. Se assim não for, do fundo do meu coração eu falo para você, busque um lugar que faça você crescer. Ou nos ajude a crescer. Mas não se acomode e não se contente com a acomodação. Se você percebe alguma coisa na nossa igreja que pode ser melhor, venha nos ajudar, por favor. Nos ajude. Nós todos queremos ser melhores. Nós queremos ter mais Jesus no nosso meio.